Hoje o nosso programa já começou com muita emoção, com a Fanny, tanto que eu prolonguei para o segundo bloco, porque é uma história de vida exemplar. E para encerrar, nessa véspera de Páscoa, eu não podia deixar de convidar o César, que é o dono da palavra. Amém. Tem o dom da palavra de Deus. E o caso da Fanny, realmente, ela foi salva pela fé por Deus. E, César, nessa véspera de Páscoa, vamos falar o que significa Páscoa para nós cristãos. Amém. Sônia, primeiramente, obrigado pelo convite. É maravilhoso, né, poder divulgar, propagar aquilo que é de Deus, né? Porque quando nós falamos sobre Deus, nós não falamos e nem restringimos a um grupo exclusivo de pessoas, né? Mas ele é expansivo a toda a humanidade. E a Páscoa chamada Páscoa cristã, ela também não é uma festividade que ela é restrita exclusivamente ao cristão em si, né? Mas ela tem uma significação e uma implicação que abrange, na verdade, toda a criação de Deus, toda a criatura de Deus, né? E a Páscoa, quando nós olhamos pelo ângulo de Deus, pela visão de Deus, né? Ela não se restringe também simplesmente a uma festividade, a um dia, ou ela não se restringe a uma simbologia ou alguns ritos, né? Porque quando nós falamos de Deus, nós entendemos como um ser soberano, superior, né? Muito mais sábio que a própria criação. E seria até egoísmo da nossa parte nós restringirmos esse conhecimento, essa abrangência, ou até mesmo essa festividade simplesmente a um grupo exclusivo. Mas ela é algo que se expande a toda a humanidade. Então a sua implicação, né, ela tem também um contexto que ela avança e transpassa determinados grupos, mas vai além. César, cada vez que eu converso com você, eu aprendo mais, né? Porque eu sou católica, apostólica e romana não vou sempre, mas a missa, né? Então, às vezes, erroneamente, também eu achava que só os cristãos que vêm de Cristo, né, acreditassem em Jesus e seu Pai Deus, né? Nosso Pai. Então, o mundo foi criado por Deus, né? Ele envolve realmente, como você falou, a todos. E os que não acreditam são os pagãos, não é isso? Perfeito. Então, geralmente ou realmente, abrange todas as religiões. Ela abrange, veja bem, quando você fala assim de questão de pagão, né? Exatamente aí está a implicação maior e o contexto maior do sentido da Páscoa dentro da consciência que Deus nos traz, né? Embora um determinado grupo, que são aqueles que recebem essa verdade e aplicam essa verdade, né? Eles passem a ser então os precursores e propagadores dessa verdade, né? Eu volto a falar, ela não se implica somente ao cristão. O que é Páscoa no sentido da palavra, né? Páscoa nesse sentido significa passagem, ao mesmo tempo que significa libertação. Perfeito? Então, que passagem que é essa e que libertação que é essa? Para nós entendermos um pouco melhor isso aí, a Páscoa original, ela remonta de 2000 anos antes de Cristo, né? Que é quando os judeus, né, o povo hebreu, ele estava o quê? Estava prisioneiro, né, no Egito. Então, veja bem, essa primeira Páscoa, que ela vem se confirmar em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, ela remonta lá atrás, 2000 anos atrás, quando o povo hebreu, ele estava preso, né? Ele era escravo no Egito. Para nós entendermos melhor o que é a alusão do Egito. O Egito ele se alude assim ao sistema desse mundo. Então o que vamos pensar? O que são as pirâmides? As pirâmides são as construções que elas vão pegando uma base até que atinjam um cume, né? É um sistema, por exemplo, separado por classes, é separado por etnias, né? E que na visão de Deus não existe nada disso. Então o povo de Deus, o povo hebreu, ele estava aprisionado ali naquele mundo, né? Separado por classes, na verdade, onde ele era submetido a sofrimentos, a dores atrozes, eles não tinham descanso, não tinham nada,
ao mesmo tempo que eles foram sendo contaminados com aquela visão, né? Mesmo eles passando por aquele sofrimento, eles estavam contaminados com aquela visão. Outra visão também da questão do Egito, quando nós falamos Egito também, é o quê? Nós entendemos que existe um Deus único, soberano, independente de religiões, mas é o que nós acreditamos, né, que a palavra de Deus nos traz. E olhando para o Egito, o que nós vemos ali? Nós vemos ali que a criação de Deus, né, inclusive a criatura, inclusive o homem, era colocado numa condição de Deus. Por exemplo, o rio Nilo era considerado um Deus. O faraó, que era um homem, ele era considerado Deus soberano, era a figura de Ra. Então, toda essa visão, toda essa escravidão, ela seria uma escravidão mental, que levava o próprio homem a se colocar no lugar de Deus e a se submeter, né, ao sistema de castas e classes, levados então inclusive a um sofrimento, por causa que a visão de Deus ela era embaçada por essa doutrina na qual eles viviam, inclusive na qual eles estavam escravizados, perfeito? E sofrendo foram 400 anos, na verdade, de escravidão, perfeito? Aí passagem, por que passagem, né? Quando então Deus ele estabelece que se cumpriu o tempo de escravidão e que foi enviado então o servo do Senhor, na figura de Moisés, para tirar aquele povo da escravidão, né? Para que ele passasse então para uma nova terra prometida, houve alguns ensinamentos vindo de Deus, perfeito? Para nosso entendimento. Aí que eu quero afirmar. Deus ele é um Deus de conscientização. Ele quer nos conscientizar como seres humanos, para que nós entendamos quem Ele é, quem nós somos, e tudo aquilo que vem de Deus é para o aperfeiçoamento do ser humano, para que nós sejamos pessoas relacionais melhores, nós consigamos enxergar a todos como os nossos semelhantes, nós não façamos acepção de pessoas, perfeito? Então com isso o que acontece? Essa passagem seria a figura do anjo, né, que passou ali pelo Egito, previamente avisado por Moisés, né, pelas palavras de Deus. O povo hebreu fala assim, olha, mata um cordeiro, passa o sangue nos umbrais da porta, porque aonde tiver esse sangue, o anjo da morte não virá. Então, o que é isso aí? Essa passagem nós saímos da morte espiritual e passamos para a vida espiritual eterna de Deus. Esse é um dos entendimentos do significado da Páscoa. Que bonito, né? Tudo que vem de Deus é lindo. Então, eu ficaria horas e horas te ouvindo, sabe? Mas como o nosso tempo já está escasso, o que nós temos é que desejar a todos uma feliz Páscoa. Amém. Conscientização, né? O que você falou, sem discriminação, todos filhos de Deus. Amém. Essa é a verdade do Senhor, né? Ele é soberano sobre as verdades humanas. Adorei, César. E eu tenho certeza que você que está em casa também gostou muito. E a gente encerra aqui de mãos dadas, com muita fé em Deus. E que vocês todos tenham uma feliz Páscoa, com harmonia, que é muito importante isso, né? Acima de tudo, o amor, a harmonia, a compreensão. Amém. E que a paz de Deus esteja sempre conosco. Amém. Eu gostaria de encerrar. Sim. Em Filipenses 2,9, a palavra de Deus nos diz assim, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação se fazer igual a Deus, mas se humilhou e se fez semelhante aos homens, né? Então que a Páscoa, Cristo que é a nossa Páscoa, ela possa habitar em nossos corações, nos trazer simplicidade e humildade, para que nós possamos ver cada pessoa como o ser criado por Deus e especial que Ele é. Amém. Beijo e até semana que vem.